Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Estamos iniciando mais este dia com a bênção, a permissão e a graça de nosso Deus e Pai. Estamos iniciando também mais este momento de tomarmos o nosso café da manhã espiritual, a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse, não é? A palavra de Deus, ela é pão que alimenta a nossa alma. O arroz, o feijão ou o pão de trigo, humanamente falando, materialmente falando, alimenta o nosso corpo. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Por isso também que o Senhor Jesus disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus que sai das páginas da Bíblia Sagrada nos dão entendimento, nos dão luz, nos dão direção, fortalecimento, conforto, consolo e poder também, porque a palavra de Deus tem poder. Tá bem? Hoje vamos falar sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. É um paralítico que estava assim há 38 anos. Ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. E vamos falar sobre isso, também sobre a misericórdia, a disposição e a vontade de Deus em transformar situações como essa, tá? Vamos ver tudo isso e vamos ver também a advertência que o Senhor nos dá para que o mal não nos sobrevenha, tá bem? Antes, porém, por favor, já deixa o like pro canal, aperte o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Aproveite também, se você quiser, o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Olha só, Evangelho de João no capítulo 5, vou ler para você rapidamente aqui para você ficar contextualizado. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Gente, vou parar um pouquinho o relato bíblico aqui para explicar para você o que estava acontecendo. Olha só, o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Num certo lugar, ali em Jerusalém, existia o tanque de Betesda. Era um tanque de água. E havia em torno desse tanque 5 pavilhões. E ali ficava, como diz o texto, uma multidão. Quer dizer, não era 1, 2, 3 ou 10, não. Era uma multidão de coxos, enfermos, paralíticos, cegos, pessoas com todo tipo de doença ficavam ali. Por que eles ficavam ali? Porque existia uma lenda, era uma lenda, de que de tempos em tempos um anjo descia até aquele tanque e as águas começavam a se mexer sozinhas, né? Então as pessoas não viam o anjo, mas o mover das águas naquele tanque indicava que havia um ser espiritual ali, né? E a primeira pessoa, segundo a lenda, segundo a crença popular da época, era que a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curada de qualquer doença que tivesse, tá bom? Esse é o contexto aqui. No meio daquela multidão havia este homem que, diz a Bíblia, estava paralítico há 38 anos. 38 anos. Diz aqui, havia um homem enfermo, havia 38 anos. A gente entende pelo contexto que ele estava paralítico, porque ele fala que ninguém levava ele até lá. Entendeu? Ninguém levava ele. Quer dizer, quando ele pensava em ir ou alguém levá-lo, já chegou um monte de gente na frente dele. Então, pelo contexto, a gente compreende isso, que o homem era paralítico há 38 anos. Muito bem. Acontece que você pode perguntar, pastor, o senhor disse no começo do vídeo
que esse homem não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. Então a pergunta é, por que é que ele ficou paralítico? O que aconteceu com ele? Um acidente? Uma doença? Poliomielite, talvez? Naquela época, principalmente, né? Nem se imaginava que haveria remédio para isso. Mas acontece que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz o que ocorreu com ele, mas a Bíblia diz o porquê, a razão pela qual ele ficou paralítico. Vou ler já para você, mas antes, olha só como Deus é. Olha só como Deus é. Jesus passou por aquele paralítico. Ele passou perto, diz o texto, vou ler para você. Jesus, versículo 6, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Gente, parece estranho uma pergunta dessa, não parece? Parece estranho, né? O Senhor perguntar, você quer ser curado? Imagina se o homem fosse um homem sarcástico, um homem que desse aquela resposta mal educada, né? Não quero não, tô amando ficar paralítico aqui, eu quero ficar aqui assim o resto da minha vida, dependendo da mão dos outros. Imagina se ele fosse uma pessoa irônica assim. É claro que ele não foi, mas o Senhor Jesus sabia o porquê estava fazendo aquela pergunta. Queres ser curado? Por que será que Jesus fez essa pergunta? Não era óbvio? Não só aquele homem, mas também toda aquela multidão de enfermos que estava lá queria ser curada. Senão não estariam lá, confiando naquela lenda, né? Não estariam lá. Mas Jesus foi até aquele homem e fez essa pergunta para ele. Então eu vou dizer para você o seguinte, o texto bíblico aqui, ele não diz muita coisa a respeito da vida particular daquele homem. Diz que ele estava paralítico, assim há 38 anos, também um pouquinho mais para frente diz o porquê que ele ficou paralítico, vou ler já para você, mas não fala muita coisa. Mas nesta pergunta que o Senhor Jesus fez, você quer ser curado? Estava a própria resposta. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus conhece o coração de todos nós. Ele conhece a sinceridade de nosso coração. Ele conhece o meu e o seu. E a vontade que Ele tem de ajudar a gente é muito maior do que a gente imagina. Aliás, a vontade que Deus tem de nos sarar, nos curar, nos ajudar, nos tirar do fundo do poço, é muito maior do que a nossa própria vontade de sair desses enroscos todos. A vontade de Deus, a disposição que Ele tem em querer nos ajudar é infinitamente maior do que nós podemos compreender. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que Deus quer deixar a pessoa de cama, que Deus quer deixar a pessoa paralítica, que Deus quer deixar a pessoa sofrendo, que Deus está castigando a pessoa, ou então Deus faz algum mal para a pessoa, para ensinar uma lição para a pessoa, ou como se fosse uma espécie de punição. Não, gente. Não, esse não é o verdadeiro Deus. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que muita gente tem essa concepção errada é um falso Deus. O Deus que castiga, que põe morte na família da pessoa, que põe medo, que deixa a pessoa transtornada, que faz um carro passar e atropelar a pessoa. E a pessoa acha, foi Deus que fez isso para me ensinar alguma coisa, para me corrigir. Que absurdo! Que Deus incompetente! Não é isso não. A natureza de Deus não permite que Ele faça o mal. O que é natureza? Natureza é aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz sem esforço nenhum e não consegue fazer outra coisa. É simplesmente assim. O diabo, por exemplo, a natureza dele é má. Ele não consegue fazer outra coisa, mesmo que ele queira. Ele não consegue, porque ele só sabe roubar, matar e destruir. Porque esta é a natureza dele. E a natureza de Deus? É totalmente o oposto, completamente o oposto. A natureza de Deus é amor, é alegria, é paz, é bondade, misericórdia. Deus, mesmo que Ele queira fazer o mal, Ele não consegue, porque a natureza dele é bondade. Eu sei que você vai perguntar, pastor, então por que eu estou sofrendo, pastor? Por que as pessoas sofrem? Aquelas perguntas filosóficas, né?
Mas a resposta sua, é claro que nem todo tipo de sofrimento, gente, é devido a pecado ou devido a alguma coisa errada que a gente faz. Nem todo tipo de perseguição ou sofrimento é devido a isso. Tem coisas que simplesmente vêm. Mas na maioria das vezes, sim. A gente que se enfia em rosco, nunca a culpa é de Deus. Imagina você num evento, num domingo, em qualquer lugar, um hipermercado que está fazendo uma promoção, tal, eles fazem nos pátios, né? Colocam aquelas tendas grandes para o pessoal ficar debaixo, para o sol não queimar o miolo, né? Veja, se uma pessoa está num evento desse, ela não quer ficar ali torrando no sol, o que ela faz? Ela vai para debaixo da tenda. Sim ou não? Ah, debaixo da tenda ela fica toda fresquinha lá, né? Aqui tem uma sombrinha boa, não é assim? É. Agora, se a pessoa quiser sair debaixo do abrigo da tenda e ir para o sol, lá no asfalto, lá ficar lá, aquele sol na cabeça, ela vai, não é? Aí ela fica lá debaixo do sol, lá, nossa, tô derretendo aqui. Mas por que está derretendo? Porque saiu debaixo da tenda. Não foi a tenda que saiu dela, foi ela que saiu debaixo da tenda para ir para o sol. O que acontece com as pessoas, na grande maioria dos casos, é esse. Não é Deus que sai da pessoa ou que joga a pessoa fora. É a pessoa que sai debaixo da proteção de Deus. É a pessoa que sai debaixo da mão de Deus. Errando, pecando, desobedecendo a Deus, teimando com a palavra, dando desculpas. Deus conhece meu coração. Aquelas desculpeiras todas, sabe? Para andar no pecado. Então é assim. O sol vai bater na cabeça da pessoa. Quer dizer, um sentido figurado, estou dizendo, né? O diabo pega a pessoa debaixo da tenda, ou seja, debaixo da proteção de Deus, o diabo não pode fazer nada. Mas se a pessoa, por livre e espontânea vontade, por teimosia, rebeldia, desejo de pecar, sair debaixo da proteção de Deus, não adianta, o diabo pega mesmo e rala a pessoa. E rala. Aí não tem como Deus proteger, porque não foi Deus que jogou ela fora da presença dele. Não foi ele que saiu da vida da pessoa. É a pessoa que se afastou da presença dele. E aí, meu filho, vai sofrer. Vai sofrer. Por isso que o Senhor Jesus fez essa pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Repito para você, o texto não diz o que eu vou falar agora. Mas eu creio que foi assim, por quê? Porque esse homem era um judeu. Ele conhecia sobre a misericórdia de Deus. Por exemplo, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, o irmão do Senhor, ele escreve assim, se algum de vocês precisa de alguma coisa, peça a Deus, porque ele não nega nada para aquele que pede com fé. Mas peça com fé, em nada duvidando, porque ele dá liberalmente, ele dá generosamente aquilo que você pede. De graça, sim, dado mesmo instantaneamente. Mas ele fala, a condição, peça com fé. Ou seja, ore com fé. Tiago era um judeu. Ele sabia que Deus era fiel em responder a uma oração sincera, assim como este paralítico aqui de João capítulo 5 também sabia do mesmo Deus que Tiago conhecia, que Deus era fiel em responder às suas orações, quando é feita com sinceridade, com humildade, com arrependimento. Eu pergunto para você, 38 anos, paralítico, tendo que ser carregado pelos outros, olha que humilhação. Você já viu uma pessoa há alguns anos de cama? A pessoa quando estava com saúde, aquelas pernona grossa, firme, né? Musculosa. Depois de alguns anos de cama, fica com aquele cambitinho, é só o osso e pele. A gente até estranha quando a gente vê, né, aquela pessoa que tinha aquela perna gorda ou perna musculosa. Fica um tempo de cama, perna fina. Fica lá, repita, é pele e osso. Ele devia estar assim. Você acha que nesses 38 anos, ou pelo menos no final desses 38 anos de sofrimento, você acha que esse homem não clamou a Deus? Você acha que esse homem não pediu a Deus? Você acha que esse homem não buscou a Deus? Você acha que esse homem não pediu a misericórdia do Senhor? É claro que sim. Lógico que sim. E ele queria mudar. Realmente. Por isso que quando o Senhor Jesus passa perto dele, antes de curá-lo, ele diz, você quer ser curado? Era uma confirmação, porque Deus conhece o coração de todos nós, era uma confirmação de que aquele homem havia se arrependido.
E quando o homem dá até a justificativa, Senhor, mas não tem ninguém que me leve lá. Veja, o homem tinha feito a oração, mas não sabia nem com quem ele estava falando, não sabia quem era Jesus. O homem estava, quando ele recebe essa pergunta, né? Você quer ser curado? Ele pensou, alguém vai me levar lá, né? Mas como que alguém vai me levar lá se tem um montão de gente na frente? Então, ele tinha feito a oração dele com certeza, mas ele mal sabia que quem estava fazendo essa pergunta para ele era o Deus que ouviu a oração dele. E quando ele fala, você quer ser curado? Senhor, ele responde em outras palavras, eu quero, só não tem ninguém que me leve. Aí o Senhor fala para ele, eu vou ler para você. Olha só, João capítulo 5, versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Gente, foi uma confirmação, gente. Você já fez a sua oração, já se arrependeu do seu pecado. Levanta, toma o teu leito e anda. Na mesma hora o homem deu um pulo, começou a andar, começou a glorificar a Deus. Imagina a alegria daquele homem. E incrível, gente, o texto ensina que nesse dia de sábado, Jesus curou só uma pessoa, que foi esse paralítico. Havia uma multidão de pessoas doentes. Por que Jesus não curou os outros? Porque só esse teve a decência, a honestidade, a sinceridade de reconhecer o seu pecado. Os outros ali talvez estivessem querendo ficar curados para voltar a pecar. Os outros ali talvez estivessem querendo a cura, mas não queriam se arrepender dos seus erros. Esse homem não. Esse homem foi diferente. Esse homem simplesmente foi sincero com Deus. E por que nós sabemos disso? Por que nós conseguimos ter essa conclusão que ele se arrependeu, orou, buscou a Deus? Porque depois que ele foi curado, um pouquinho mais tarde, depois que passou toda aquela euforia, aquela alegria da cura, o Senhor Jesus encontra com esse homem. Eu vou ler para você. João capítulo 5, versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, ele já estava pulando, andando normalmente, contando da bênção, não é? E Jesus então fala para ele: olha que já estás curado. Só que aí o Senhor dá uma advertência: não peques mais, não peca outra vez, não peca de novo. Porque você já ficou paralítico por causa do seu pecado que você cometeu há 38 anos atrás. Você cometeu aquele pecado medonho e por isso você ficou assim. Só que se você, depois de ter recebido a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o tratamento de Deus, você foi curado na alma e no corpo, porque você pediu perdão e foi perdoado. E você foi curado, se você pecar de novo, você vai ficar pior do que estava antes. Vai ser pior para você. Se você já ralou nesses 38 anos de sofrimento, você vai ralar muito mais. E aí? Por isso que nós sabemos que ele ficou paralítico por causa do pecado. A Bíblia não especifica qual pecado. Pastor, o que esse homem fez de tão grave para ficar assim? A Bíblia não diz. Pode ter sido um pecado muito grave mesmo. Ele pode ter prejudicado pessoas. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas foi alguma coisa realmente violenta que ele fez de errado para ter sofrido assim, porque é proporcional, não é? A maldição é proporcional ao erro da pessoa. Agora, olha a misericórdia de Deus. Então, meu amigo e amiga, eu falo para você o seguinte: Deus, ele é misericordioso, o tratamento sempre parte dele. O tratamento para a alma, para o corpo, para as finanças, para a família, para a mente da gente. Deus, ele quer abençoar. Eu só peço para você, por favor, lembre-se da pergunta que o Senhor Jesus fez para aquele homem. Você quer ser curado? Aplique para você mesmo. Você quer ser liberto, liberta, prosperado, quer mudar de vida, quer sair dessa escravidão, quer sair dessa tristeza que você está vivendo? Lembre-se se você fez alguma coisa errada. Lembre-se se você fez alguma coisa que ofendeu a Deus ou ofendeu alguém. Lembre-se, pergunte, examine-se para ver se você não está vivendo em pecado. Adultério, fornicação, prostituição, fornicação, mentira, raiva, ódio, mágoa dos outros, eu não sei, vício, qualquer vício, cigarro. Você é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas vive fazendo o contrário. Você é aquela pessoa que se afastou de Deus porque você ficou implicado com alguma coisa na sua igreja, ou com alguém, um irmão de fé, ou com o seu pastor, e você está implicadinho aí, está cheio de nhenhenhen. O que está fazendo?
Olha o sofrimento que você está vivendo. Tá legal para você a vida como tá? Tá gostosa a vida? O mesmo Senhor que curou aquele paralítico está disposto hoje a tratar de você. Deus não quer fazer mal para você. Como eu falei para você agora há pouco, Ele permite o mal. É como a tenda, né? A pessoa está debaixo da tenda, está protegida do sol. A tenda não sai andando sozinha para deixar a pessoa no sol. Não, é a pessoa que sai da tenda. Assim também. Deus não sai da vida da pessoa, é a pessoa que sai de Deus. E aí ela está por conta própria. Mas Deus, Ele te ama tanto que Ele quer resgatar você, abençoar você. Aproveite o momento que nós vamos orar agora para falar com Deus. Quer pegar um copo com água? Vai lá colocar, põe perto do seu aparelho. Não quer? Não acredita nisso? Sem problema, fique em paz. Oremos ao Pai. Pai Celeste, Pai amado, Pai Santo, muito obrigado pela Tua bênção derramada. Obrigado porque o Senhor não mudou. E assim como o Senhor fez um milagre na vida daquele homem que estava paralítico há 38 anos, o Senhor deseja também fazer na vida dessa pessoa um milagre igual ou talvez maior. Ou em outra área, Pai, eu não sei. Eu só sei que a Tua disposição não mudou. A disposição de nos amar e nos ajudar e nos auxiliar continua a mesma, porque o Senhor não muda, segundo diz Tua palavra. Então, Pai, ajuda essa pessoa a sair desse enrosco, desse fundo de poço que ela se meteu. Meu Pai, responde às orações que essa pessoa te faz. Principalmente, Pai, se essa pessoa te pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, ela está consciente dos erros que cometeu, ela reconhece os erros que cometeu e ela está disposta, sim, Pai, a limpar o seu coração com arrependimento e mudança de atitude. Pai, estende a Tua mão para curar essa pessoa, tirar essa enfermidade. Toca nessa coluna, Pai, essa pessoa que está andando torta, essa pessoa que não consegue sentar nem levantar porque dói muito a coluna, essa outra pessoa que está com problema do nervo ciático. Meu Pai, essa inflamação, essa infecção, coloca o Teu dedo poderoso para curar. O toque dos Teus dedos, Pai, é o suficiente para arrancar toda essa maldição. Então faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa mãe que pede pelos seus filhos, liberta os filhos, meu Pai, dessas más companhias, das drogas, dos vícios. Transforma-os, Pai, em novas criaturas, em filhos de Deus que sirvam ao Senhor. Abençoa a oração que essa mulher faz em favor do seu marido. Pai, tem misericórdia desse homem que está no tráfico, esse homem que está fazendo coisa errada, esse homem que é um bom homem, tem até bom coração, mas ele está cego, ele está influenciado por más amizades ou por demônios. Pai, liberta esse homem, tira essas escamas espirituais dos olhos dele, para que ele veja a Tua luz e volte para o Senhor, ou, se ainda não é teu, que ele se converta em nome do Senhor Jesus. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nela a Tua unção, o Teu poder, e nós recebemos esta água abençoada de Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou a água, beba da água ou faça o uso que o Espírito de Deus tocar no seu coração. Você não colocou? Não tem problema, fique em paz, fica na sua fé. Medita nessa palavra, tá? O mesmo Deus que há 2000 anos curou aquele paralítico, Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Apenas responda sim, eu quero, Senhor. Eu quero, e eu não somente quero milagre, mas eu quero também acertar a minha vida diante do Senhor. Glória a Deus, e Deus o fará. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e até o próximo vídeo.